Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ardala, do ateliê Pega Pega Fofurices, e na aula de hoje nós vamos aprender a costurar esse estojinho aqui, um estojinho em formato de lápis de cor, super divertido e colorido, que as crianças vão amar agora para a volta às aulas. E o mais legal é que a gente vai poder utilizar todos os nossos retalhos que a gente tem aos montes no ateliê, não é mesmo? E fazer peças lindas. E a minha sugestão para fazer esse estojinho é utilizar retalhos coloridos. Nesta aula, nós vamos aprender a fazer este modelinho aqui, que é o modelinho arco-íris, em que a gente vai utilizar 7 faixinhas de tecido nas cores do arco-íris. Mas eu trouxe também para vocês outras sugestões, em que a gente pode fazer os estojinhos, um de cada cor, utilizando tecidos em tons degradês, do mesmo tom, para que a gente possa fazer estojinhos azuis, rosa, verde, em tons de amarelo e vermelho. E aí, você pode usar a criatividade e usar todos os retalhos que você tem aí no seu ateliê. Para que a gente possa começar o nosso projeto, você vai clicar no link que eu deixei aqui na descrição deste vídeo com o molde para a gente poder fazer o nosso estojo. Neste molde, eu mostro para vocês todas as medidas, parte por parte, caso vocês não consigam imprimir. E aí, vocês vão poder reproduzir, desenhar esse molde e fazer essa peça também. Para fazer a impressão, vocês vão escolher o modo de impressão em tamanho real ou personalizado em 100%. Para que o molde fique exatamente nessas medidas. E com a folha impressa em mãos, vocês vão recortar no entorno dessa linha mais escura, para que a gente possa começar a fazer a nossa peça. Vocês vão observar que eu trago um cantinho arredondado aqui nessa parte, mas você pode cortar o seu molde retinho, porque esse canto arredondado é só uma indicação para que a gente possa fazer a nossa costurinha depois no final da peça, ok? E aqui no bico também do lápis, ele tá arredondadinho, mas você pode cortar ele retinho, tá? É só uma indicação de que a gente pode fazer a nossa costura com o biquinho arredondado, que fica super bonitinho. Com o seu molde já recortado, vocês vão fazer 2 dobras. A primeira delas é nessa primeira marcação de 10,5 centímetros. Então, você vai fazer uma dobra aqui e a segunda é aqui na ponta do lápis. Então, você também faz uma dobrinha aqui. Nós vamos utilizar essas 2 dobras para fazer a marcação do nosso estojo. Todas as medidas que você precisa estão descritas aqui no molde. Então, vamos acompanhar aqui comigo. A gente vai precisar de 2 vezes na manta R2, corte no molde. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu molde, vai posicionar lá na sua manta R2, vai desenhar o lápis e vai recortar bem certinho. Então, a gente vai fazer isso 2 vezes. Você precisa recortar a sua manta bem certinho, porque é aqui que tá o sucesso da nossa peça. Na hora da gente fazer o fechamento da nossa peça se encaixar bonitinho, ok? Para o forro do nosso estojo, nós também vamos precisar de 2 vezes no tecido de forro, cortado exatamente na medida do molde. Então, eu já recortei aqui 2 vezes no tecidinho de forro. Na parte de trás do nosso estojo, eu sugiro a utilização de um único tecido, para ficar mais fácil a montagem da nossa peça. E a medida deste tecido é 28 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura. Para a parte da frente do estojo, nós vamos utilizar 7 tiras de tecido e aqui no molde diz assim, medida abaixo. Se você costura com máquina industrial, você vai utilizar essas medidas de tecido aqui. Se você costura com máquina doméstica, as medidas são um pouquinho diferentes, são um pouquinho maiores, porque o calcador da máquina doméstica, ele é um pouquinho mais largo. Então, para a gente não ficar mudando a agulha de lugar, a gente corta as tiras um pouquinho mais largas. Como eu estou utilizando uma máquina industrial,
e eu vou fazer este modelo de estojo com as cores do arco-íris, eu vou utilizar 7 tiras de tecido, medindo 2,5 cm de largura por 20 centímetros de comprimento. E a gente vai ter um estojo bem parecido com esse aqui. Agora, se você quiser fazer um estojo monocromático, utilizando somente 5 tiras de tecido, as medidas são um pouquinho diferentes. Aí, para utilizar 5 tiras, você vai cortar essas tiras na medida de 3 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Para fazer essa parte da madeira do lápis, que é essa partezinha que vai aqui, nós vamos utilizar um tecido na medida de 11 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura. E para fazer a ponta do lápis de cor, que é essa partezinha aqui do molde, a gente vai precisar de um retalhinho na medida de 7 centímetros por 5 centímetros de largura. Nós vamos precisar também de 27 centímetros de zíper, aqui eu tô utilizando o zíper de número 5, e de um cursor. Com todos os materiais separados, agora sim, a gente pode dar início ao nosso passo a passo. Vamos lá? Nós vamos iniciar o projeto pela parte de trás do estojo, que é a parte mais fácil. Então, você vai virar o seu tecido aqui no avesso, pega o seu molde, posiciona bem certinho no seu tecido. Você vai observar que sobra tecido e tá certo, é assim mesmo. Vai lá no ferro de passar, aplica esse tecido aqui na manta, e aí a gente vai na máquina de costura e vai passar uma costurinha de segurança bem na bordinha aqui da manta, e depois a gente vai refilar este excesso. Se você for aplicar a sua etiqueta na parte de trás da sua peça, você precisa tomar o seguinte cuidado. Aqui é a frente do nosso estojo e aqui é a parte de trás do estojo. Então, observem que a ponta do lápis, ela fica virada para o lado direito. Então, na hora de aplicar a etiqueta, você precisa virar a ponta do seu lápis para o lado direito. Porque se a gente aplicar desse jeito, a nossa etiqueta vai ficar de ponta cabeça. Então, com a peça posicionada certinho, aí sim, você posiciona a sua etiqueta para aplicar na parte de trás. Agora, a gente já vai fazer a parte da frente do nosso estojo. E para isso, a gente precisa reproduzir aqui na manta R2 essas 2 linhas de marcação que a gente fez de dobra no molde. Então, você vai posicionar o seu molde sobre a manta, posiciona bem certinho, e aí você vai dobrar o seu molde aqui e vai riscar com um lápis ou uma caneta fantasminha essa primeira marcação. Depois, você faz a outra dobra aqui e faz o risco da ponta do lápis. Essas 2 marcações vão auxiliar a gente a fazer essa costurinha do tecido. Com a ponta do lápis direcionado para o lado esquerdo, nós vamos iniciar com a primeira tirinha de tecido. Você vai posicionar a tira de tecido dessa marcação do lápis para a direita. E eu só tô falando isso pra gente não sobrepor o tecido aqui, porque senão vai faltar tecido aqui na parte de baixo. Então, posiciona a tirinha de tecido bem rente com o corte da manta, e eu sugiro que você esteja com o ferro ligado nessa hora, para que a gente vá aderindo as tirinhas de tecido aqui na manta e facilite o nosso trabalho. Então, eu já posicionei a minha tirinha de tecido aqui, então, eu vou lá no ferro de passar e vou aplicar essa tirinha aqui na manta. Com a primeira tirinha aplicada na manta, nós vamos vir com a segunda e vamos posicionar frente com a primeira. Exatamente desse jeito, deixando o avesso para cima. E agora, a gente vai lá na máquina de costura e vai passar uma costurinha aqui de um pé de máquina para unir essas 2 tirinhas.
com essa costurinha passada na largura de um pezinho de máquina, a gente vai desvirar essa faixinha e vai vincar bem com a unha aqui. E vamos lá no ferro de passar e vamos aderir essa faixinha aqui na manta. E daqui pra frente, o procedimento é o mesmo para todas as outras faixinhas. A gente vai pegar a próxima faixinha, direito com direito, vai posicionar bem aqui na bordinha da última faixinha que a gente aplicou, tomando cuidado de não empurrar a faixinha aqui pro lado da ponta do lápis. Então, sempre trazendo ela aqui para baixo. Vamos lá na máquina, vamos passar a costurinha de um pé de máquina. Última faixinha costurada, a gente faz a mesma coisa. Dobra aqui pra baixo, vinca. E vai lá no ferro de passar e gruda esse tecidinho aqui na manta R2. Agora, todas as faixinhas estão presas aqui na nossa manta. Olha o avesso. O tecido dá certinho, no máximo vai sobrar uma beiradinha aqui, muito pouco, tá? Mas ele dá certinho aqui na distância do nosso molde. E agora fica a seu critério, se você quer passar uma costurinha de pesponto em cada uma dessas listras ou não. Se você não quiser, não precisa, porque o tecido, ele tá todo costurado aqui na manta. Se você quiser, aí você tem a opção de fazer essa costurinha de pesponto com linha da mesma cor de cada faixinha, ou fazer como eu fiz neste modelinho aqui, em que eu utilizei uma linha de uma cor bem coringa, que é uma linha trilobal, uma linha de bordar, ela é uma linha até acetinada, que tem um certo brilho, e aí eu utilizei a mesma linha para fazer o pesponto em todas as cores. Aí fica a seu critério, se você quer fazer o pesponto ou não. Se você for fazer o pesponto, é neste momento que a gente precisa ir lá na máquina e passar o pesponto aqui em todas as costurinhas. Eu não vou passar, tá? Até para mostrar para vocês a diferença entre esse estojinho e o outro que já foi feito. Agora, nós vamos aplicar esse tecido mais clarinho, então de bege, caramelo, para fazer essa parte da madeirinha do lápis. E aí, você vai colocar o tecido frente com frente, exatamente sobre aquela linha que você riscou aqui. Se atente que o seu tecido, ele tem que estar em toda a distância do molde. E agora, eu vou lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha aqui de um pé de máquina. Costurinha já passada. Agora, nós vamos desvirar este tecido, vincar aqui com a unha. E a gente também pode ir lá no ferro de passar e grudar esse tecidinho aqui na manta. Agora, eu vou vir com o tecido da ponta do lápis, vou posicionar também frente com frente, tomando cuidado dele encaixar em toda a lateral aqui do molde. E vou passar uma costurinha de um pé de máquina aqui também. Costurinha passada. Agora, a gente vai desvirar esse tecidinho lá pra ponta. Vincar aqui com a unha e também vai aderir ele aqui com o ferro de passar. A parte da frente da nossa peça tá assim e a parte de trás está assim. O que a gente precisa fazer é o seguinte: passar uma costurinha de segurança ao redor de toda a manta, prendendo esse tecido aqui na manta R2. Como eu não fiz as costuras de pesponto aqui na parte colorida, eu também não vou fazer aqui nessa outra parte. Então, eu só fiz a aplicação
do tecido, mas lembre-se, se você quiser fazer a costurinha de pesponto, você precisa fazer ela agora. Com a costurinha de segurança passada, agora a gente só vai refilar este excesso de tecido ao redor da manta e a parte da frente vai estar prontinha. Com a parte da frente prontinha, a gente já vai aplicar o zíper aqui na parte de cima do nosso estojinho, se atentando que a ponta do lápis está virado para o lado esquerdo. Então, você vai virar o zíper frente com frente, aqui com o estojo, e se atente que precisa ficar 2 dedinhos de zíper de um lado, e aqui, onde termina essa pontinha do estojo, vai ficar 2 dedinhos de zíper do outro lado. Então, vai sobrar essa pontinha de zíper aqui. Eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha de segurança, prendendo esse zíper aqui na parte de cima do estojinho, fazendo uma leve tensão nesse zíper, para ele ficar bem esticadinho. Costurinha de segurança passada aqui na beiradinha. Agora, nós vamos fazer a aplicação do forro. E aí, você vai posicionar o seu forro frente com a parte externa. Posiciona bem certinho, bem alinhado aqui com a sua peça. Eu vou prender o meu forro aqui pela parte de cima. E agora, pelo lado da manta, eu vou fazer a aplicação desse forro utilizando o calcador para zíper. Com o forro aplicado pelo lado da manta, agora eu vou virar a minha peça com o forro para a parte de cima. Vou trazer o forro para o lado direito e do lado esquerdo eu vou deixar a parte externa e o zíper. Vou vincar aqui o meu forro com a unha e vou passar uma costurinha de pesponto, unindo somente o tecido do forro ao zíper. Agora, a gente vai jogar o forro lá para a parte de trás, vou prender ele aqui, e do outro lado do zíper, a gente vai fazer a aplicação da parte de trás do nosso estojo. Então, agora, você vai virar o seu estojo frente com a parte externa, vai alinhar bem certinho aqui pela lateral, e agora sim, vai prender o zíper aqui na parte de trás do estojo. E eu vou repetir exatamente o mesmo processo que eu fiz para a parte da frente. Primeiro, eu vou passar a costurinha de segurança, prendendo o zíper aqui. Depois, eu vou vir com o meu forro, frente com o outro forro. Vou posicionar aqui, vou passar a costura bem juntinho aqui do meu zíper, pela parte da manta. E depois, eu vou rebater essa costura somente aqui do lado do forro. Então, eu vou fazer todo esse processo e já mostro essa finalização para vocês. E agora, a minha peça está assim, parte externa de um lado, com o seu forrinho, parte de trás do outro, com o seu forrinho. Só falta a gente passar o cursor. Para isso, você precisa observar se o seu estojo está bem alinhadinho aqui pela parte de cima. Se ele não estiver, você vai precisar destacar este zíper e alinhar para que isso aqui fique bem retinho na hora da gente fazer o fechamento do estojo. E para passar o cursor aqui, é bem facinho. Você vai abrir o seu zíper, vai pegar o seu cursor, vai encaixar só uma pontinha de um dos lados, segura o carrinho aqui com a sua mão esquerda, encaixa outra pontinha do outro lado. Olha como o zíper já fica encaixadinho aqui na parte de dentro do cursor. Agora, é só empurrar o carrinho aqui com o seu indicador. Você dá uma empurradinha, segura o zíper aqui e puxa o carrinho. Observem que eu encaixei o cursor entrando da direita, fechando para a esquerda. E agora, só falta a gente finalizar a nossa peça. Então, eu vou juntar parte externa com parte externa e forro com forro.
Para quem me acompanha há bastante tempo, sabe que eu gosto de fazer uma marcação aqui na manta, exatamente onde eu vou passar a costura. Então, eu vou vir com a caneta Fantasminha e vou fazer uma marcação aqui no contorno do meu lápis, com uma distância de meio centímetro da borda. E aqui no forro, eu vou fazer a mesma marcação, só que com uma distância um pouquinho maior. Já fiz a marcação com a caneta. Observem que eu fiz uma pontinha arredondada aqui no lápis. E aqui nesse cantinho que tem um lado com zíper, no lado oposto, eu também arredondei aqui no cantinho. Agora, nós vamos prender a peça para poder fazer a costura de fechamento. E para isso, você vai virar o seu zíper aqui para o lado externo. Então, os dentinhos do zíper ficam virados para o lado externo, para o lado da manta. Você vai posicionar ele bem certinho aqui. Vai pegar um alfinetinho e vai passar aqui nessa parte do forro, para deixar ele bem preso aqui e o zíper não sair do lugar. Vem aqui do outro lado do zíper, deixa ele bem certinho, bem retinho, alinha aqui, olha, os dois lados e prende com um clipezinho. E agora, é só a gente prender toda a peça. Com a peça toda presa, agora a gente vai lá na máquina para fazer o fechamento. Eu vou iniciar a costura aqui pela parte do forro e vou deixar uma abertura de mais ou menos o espacinho de uma mão para eu poder desvirar a peça. Então, vou começar a costura aqui. Vou utilizar um ponto de tamanho 1,5 ou 2 para fazer todo o fechamento dessa peça. Inicio com retrocesso. E agora que eu estou chegando aqui próximo do meu zíper, eu vou vir costurando e vou costurar somente esse pedacinho de tecido aqui. Eu não vou continuar a costura, eu não vou passar com a costura sobre os dentinhos do meu zíper. Eu venho costurando, faço o retrocesso e paro a costura aqui, tiro minha peça da máquina. Costurei somente essa partezinha aqui do tecidinho do zíper, tirei a peça da máquina, vou pular essa parte aqui, que tem os dentinhos do zíper, eu não vou vir costurando aqui, e vou iniciar a costura aqui, depois dos dentinhos. Vou fazer todo o contorno e a gente vai parar também lá do outro lado do zíper. Agora, eu tô chegando próximo aqui do outro zíper. E o que é que eu vou fazer? Eu vou vir costurando até chegar próximo dos dentinhos. Eu vou costurar e fazer retrocesso até aqui e vou tirar a peça da máquina. Eu não vou vir costurando em cima dos dentinhos do zíper. Observem que a minha costura, ela parou aqui. Eu fiz retrocesso, tirei da máquina, não costurei em cima dos dentinhos do zíper. Agora, eu vou pular os dentinhos do zíper e vou continuar a costura aqui no meu forro. Com a costura finalizada aqui, agora eu vou virar a minha peça pelo outro lado, vou voltar na máquina de costura e vou vir costurando esse pedacinho aqui do forro que ficou aberto. Então, eu venho, continuo a costura dessa parte que parou, venho costurando e vou costurar somente aqui em cima dos tecidinhos do zíper. Eu não vou passar a costura aqui sobre os dentinhos. E aí, eu vou virar a minha peça até chegar nessa parte aqui da ponta do lápis, onde eu parei a costura do outro lado, e venho costurando aqui até eu chegar aqui nos dentinhos do zíper. Então, eu faço um retrocesso, venho costurando e paro com retrocesso aqui também.
Então, agora o nosso estojo tá todo fechado. Eu vou refilar esse cantinho aqui com a tesoura de picotar. Essa partezinha aqui da ponta, também vou passar a tesoura de picotar. Aqui na parte do forro, eu também vou tirar este excesso de tecido. Aqui no biquinho, a gente corta o tecido também, para não ficar muito tecido embolado dentro do nosso estojo. Então, observem que sobrou 2 dedinhos de zíper de um lado e 2 dedinhos do outro. O que a gente precisa fazer aqui é selar essa ponta com o isqueiro para esse zíper não desfiar. E agora, pela abertura do forro, a gente vai desvirar a nossa peça. Com o auxílio de um hashi ou de uma agulha de tricô, você vai encaixar dentro da sua peça e vai ajeitar todos os cantinhos, todas as costuras, o biquinho do nosso estojo, para ficar um biquinho bem arredondado aqui, bem bonitinho. Para arrumar o cantinho do zíper, você encaixa o seu dedo aqui, segura o cursor, puxa ele para fora. E é por esse motivo que precisa ficar aquela sobrinha de zíper lá dentro da nossa peça. E agora, é só a gente fazer o fechamento aqui do forro com uma costurinha ou com um pontinho invisível, como vocês acharem melhor. É só a gente encaixar ele aqui dentro da nossa peça. Ajeita bem certinho o forro para ele ficar bem encaixadinho. E o nosso estojinho tá pronto. Não ficou uma gracinha? Olha aqui o detalhe do zíper, como que fica quando a gente não passa a costura por cima. E aqui desse ladinho, ele também fica com um acabamento bem bonitinho. E se você quiser dar um charmezinho a mais no seu estojo, deixar ele ainda mais divertido, você pode decorar o seu cursor com um fiozinho de seda e algumas continhas coloridas. E para isso, eu vou utilizar essas contas lá da minha parceira As Beltranas, que vem nessa caixinha aqui super fofa, com 6 cores de contas e vem também com 6 cordõezinhos assim, para você fazer bastante peças. E aqui eu vou utilizar 20 centímetros desse cordãozinho de seda. Como ele é um cordãozinho que desfia com muita facilidade, sempre que você cortar, você precisa selar a pontinha dele com o isqueiro. E para fazer isso é super fácil. Você vai passar o fiozinho, um fiozinho só, pelo zíper. Vai trazer esse fiozinho ao meio, deixando as duas pontas bem alinhadinhas. Vai encaixar as 3 contas. E agora aqui, você vai dar um nozinho bem próximo das contas. Puxa bem esse nozinho para ele não se desfazer, tá bom? Porque ele é um cordãozinho que ele se solta com muita facilidade. E tá pronto o nosso estojinho. A minha recomendação agora é que a gente vá lá no ferro de passar e assente toda essa costura, porque a gente desvirou, ele deu uma amassadinha, então a gente vai assentar essa costurinha agora com o ferro de passar. E só pra gente comparar, esse foi o estojo que nós fizemos agora e não passamos nenhuma linha de pesponto aqui na parte externa. E esse era o que já estava pronto, que eu já tinha feito, passando as costurinhas de pesponto aqui. Então, os dois ficam super bonitos e aí fica a seu critério fazer essa costurinha ou não. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês utilizem muitos retalhos que vocês têm aí no ateliê e façam peças lindas, estojos lindos, que a criançada vai adorar e vai se divertir agora com a volta às aulas. E claro, né, deixem aqui um comentário para mim, se inscrevam aqui no meu canal, deixa aquele joinha, eu vou amar ler os comentários de vocês. Um grande beijo e até o próximo Passo a Passo.